Aleluia. Aleluia. Como é que você prega, né? Só não tem que atrapalhar o que Deus está fazendo. Aleluia. A Deus seja a glória. A Deus seja toda a honra. A Deus seja o louvor. A Deus. A Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 9, vou ser rápido hoje. A Bíblia diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estou falando para vocês, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Diga, coisas melhores. E pertencente à salvação. Deus tem coisas melhores, maiores. E Ele está dizendo assim, isso tem a ver com a salvação. E Ele diz assim, ainda que falamos dessa maneira. Coloca o versículo 11 para mim, o 6:11. Ele diz assim: desejamos, porém, continuamente, cada um de vós, mostrando até o fim, diga até o fim. O segredo está aqui, irmãos. Mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Uau! Plena certeza da esperança. Para que não nos torneis indolentes, lentos, preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé, diga pela fé, e longa, diga a sua fé, vai ser testada no tempo. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Diga para a pessoa do lado, diga, aqueles que herdam, não é aqueles que não passam luta, mas é aqueles que mesmo na luta, eles sabem que a sua âncora está firme. O tempo vai testar. E ele diz assim, Hebreus, o 6:16-18 diz assim: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia, quando você jura, serve de garantia para eles. O fim desse juramento dá fim da contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Sim. A Bíblia fala aqui que é impossível para Deus. É impossível que Deus minta. Porque quando Ele fala, Ele vai ter que cumprir. Se há alguma coisa impossível para Deus, é Ele negar quem Ele é. Ele diz assim, sobre duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O versículo 6, o 19 e 20 diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, Pai, mais uma vez, por tanta graça, tanto amor, tanta bondade, tanta fidelidade. Pai, nos conduz aqui, Pai, nessa graça, nessa revelação, nesse Espírito, Pai, que está sendo derramado aqui nessa manhã.
Senhor, que os nossos olhos comecem a contemplar as realidades espirituais. Que aquilo que é natural, Pai querido, venha se converter àquilo que é espiritual. Porque nós somos um homem espiritual, Pai. Pai, eu quero declarar que a Tua palavra é poderosa hoje para transformar, para libertar, para curar, Senhor, todo aquele que nele crê. Pai, nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Fala conosco nessa manhã, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pergunta para a pessoa do lado, onde? Diga para a pessoa do lado, diga onde está ancorada a sua alma. As tempestades das nossas vidas, elas têm um propósito. Todos nós não estamos isentos de passar por lutas, de passar por dificuldades, de passar por problemas. A vida cristã, ela não é um convite a você viver uma vida sem problemas, mas é um convite a você saber que tudo que você vai passar, existe um propósito. A Bíblia diz que existe um propósito para todas as coisas debaixo do sol, Salomão. E é interessante que quando tudo está tranquilo, quando você olha para o mar e tem um barco lá e as ondas estão tudo tranquila, vai tudo bem, as ondas estão maravilhosamente tranquilas, mas muitas vezes na nossa vida vai tudo muito bem, vai tudo muito tranquilo. Mas eu quero falar para você, uma tempestade, ela não cria um fundamento, mas ela revela aonde está a nossa esperança e a nossa confiança. Pode parecer que tudo está tranquilo para você, ou você está vivendo por momentos difíceis na sua vida, momentos que você tem orado, você tem buscado, você tem declarado, e já faz mas eu já orei, pastor, mas eu já declarei. Continua orando, continua declarando, pastor, mas não sei, sabe quando o vento sopra, irmão, as notícias mudam, as coisas começam a vir, chega o diagnóstico, chega a demora, e o que acontece? Essas circunstâncias muitas vezes contradiz a promessa que Deus tem para a nossa vida. O que a gente faz quando as circunstâncias contradizem aquilo que Deus falou? Diga para a pessoa, você não está preso em circunstâncias. A alma, é interessante que a nossa alma, ela envolve nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. Quando a nossa alma, ela está ancorada no firme fundamento, pode vir o diagnóstico mau, pode vir o dia difícil, pode vir a tempestade. Mas pastor, e aí? Vou falar para você uma coisa você tem que ter certeza, você tem que mudar a sua declaração. Porque muitas das vezes, você tem dúvida na mente, mas existe algo que fala o contrário aqui dentro. Não tem problema você ter dúvida na mente, mas existe uma confiança aqui dentro, porque a nossa mente fala de onde está a nossa alma, nossas emoções, mas quando você tem uma convicção aqui dentro, você pode até hoje dizer eu creio, e amanhã você será. Você celebra muitas vezes hoje, e amanhã você quer desistir. Você diz Deus é fiel, mas amanhã você vai, será que Deus vai realizar essa obra? A nossa alma muitas das vezes ela caminha como a onda do mar. Mas é interessante que o escritor dos Hebreus, ele vai prometer não uma ausência de tempestade, mas ele vai nos apresentar que existe uma âncora, existe um lugar. Porque quando a luta vem, quando o problema vem, só existe um lugar, existe uma âncora, e essa âncora não vai deixar que os ventos e a tempestade mude o nosso rumo e o nosso trajetório. Diga, a âncora, ela te segura. No dia que o vento vem, a tempestade vem, a notícia chega, o mal chega, sabe o que a âncora faz? A âncora, ela é muito menor do que um barco, mas ela tem um poder incrível de trazer o que? Estabilidade no meio de uma tempestade. O que tem governado a sua vida? Quais são as suas expectativas de um amanhã? Pastor, as coisas não estão fáceis, né? Nós estamos vendo muitos rumores, a mídia está falando aí, a imigração, essas coisas. Aonde está
a sua âncora, ou onde você está ancorado, a sua alma. Porque isso vai determinar como você vai passar pelo momento de dificuldade na sua vida. O texto aqui não começa falando de tempestade, mas ele está falando aqui a postura enquanto nós estamos no momento de uma tempestade. Diga, existe uma postura, existe uma forma. É interessante que Hebreus 6, 12, 11, 12, ele vai mostrar para nós uma coisa. Ele vai dizer, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E ele vai dizer o versículo 12, pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. O fim é a manifestação do resultado daquilo que Deus prometeu. Mas muitas das vezes, para nós chegarmos até o fim, nós precisamos perseverar. A nossa fé, a tua fé, ela vai ser provada, porque as promessas de Deus, quando Deus fala com você, ou quando Deus fala comigo, parece que amanhã vai acontecer, parece que já vai acontecer, e aí parece que quando Deus fala, todas as coisas começam a cooperar para o teu bem e contrário a você. Mas por que, pastor, isso acontece, pastor? É porque Deus está te ensinando a você olhar para o seu gigante e ter uma visão diferente. 12 espias, 2 deles, os 12, tiveram a mesma visão. Viram o gigante, viram o problema, viram a terra, viram a bênção. 2 relatórios diferentes. 2 visões diferentes. Agora eu te pergunto, qual é a visão que você quer ter quando você enxergar um gigante nas suas vidas? Sabe para que serve o gigante? Para nos levar à maturidade. Gigante, problema, nunca é para nos levar em lugares. Não, pastor, mas Deus, eu estou orando. Se você está orando, continua orando, irmãos. Sabe por quê? Porque a oração é poderosa. Ah, pastor, mas Deus sabe. Deus sabe. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente tem aquela coisa, eu já falei para Deus, e Deus, se quiser fazer, Ele faz. Espera aí. Você acha que Deus não quer fazer na sua vida? Você acha que Deus não quer realizar o milagre? Porque você acha muitas das vezes que Deus talvez é igual ao seu pai, mas Deus não é. A Bíblia diz, e quando começa o escritor dos Hebreus, ele está falando sobre uma salvação concernente a essa salvação. E estou falando de coisas maiores, porque salvação é o milagre de Deus. O maior milagre que nós recebemos é a salvação. Mas o mesmo Deus que me libertou do império das trevas, o mesmo Deus que me tirou do inferno e me transportou para o reino do Filho da Luz, é o mesmo Deus que pode me abençoar diariamente. Porque salvação é sozo, e tudo e bem na minha vida. Câncer não é de Deus, enfermidade não é de Deus. Não é. Mas eles testam aonde está a nossa âncora firmada. Nós podemos passar por dificuldades e não vamos estar isentos de passar por dificuldade. Pastor, mas eu orei, pastor. Diga para o irmão do lado, não desista. Diga para ele, não, pastor, eu tenho orado pelo meu filho, eu tenho orado pela minha esposa, eu tenho orado pela conversão, eu tenho orado por milagres. Diga para a pessoa do lado, não desista. O processo, irmão, pode estar até demorando, mas não desista. As circunstâncias podem até piorar, mas eu vou falar para você, não desista. Pastor, mas Deus já fez até a metade. Eu vou falar para você, Deus não quer fazer pela metade. Deus vai completar toda aquela boa obra, porque quem prometeu é fiel. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que existe uma diligência da fé. Diga, diligência da fé. A fé que uma vez nos foi dada. O escritor vai dizer também para nós batalhar. Paulo vai falar, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Irmãos, às vezes eu estou indo na academia com a minha esposa e a gente fica uns dias assim, a gente não está indo direto, mas toda semana a gente vai. Mas a gente vai 2 vezes. E de repente ela fica um tempo sem fazer as pernas. E eu também, a minha dói menos. Mas ela não exercitou muito os músculos dela. E aí fica doendo. Sabe o que acontece quando você não exercita muito a sua fé? Ela fica fraca. Ela fica sem resistência.
Sabe por que vem as circunstâncias da nossa vida? Para você entrar na academia de Jeová e começar a malhar os músculos espiritual. Porque o que o escritor está dizendo aqui, que essa fé, ela não vos torneis indolentes. Indolentes é deixar sem exercício. É uma fé que se tornou sem validez. A fé, ela tem que ter um exercício da fé. Você tem que permitir. E essa fé, ela vem também com a esperança. Porque sem esperança não existe fé. Se você espera alguma coisa, você vai ter fé para esperar e tomar. Porque a fé é que toma a mão de Deus, mas a esperança sustenta no dia que você não recebeu ainda. Eu vou dizer, a fé é a mão que pega a bênção. Mas quando você entende que a esperança é a mão que sustenta no momento que você não vê o milagre acontecer ainda. Diga, Deus não gosta de passividade. Pastor, mas eu estou esperando no Senhor. Esperar literalmente, irmão, não é ficar imóvel, não. Esperar precisa de uma atitude. Qual que é a atitude, pastor? Eu vou declarar a palavra todos os dias. Eu não estou vendo, a situação é contrária, o diagnóstico está dizendo que não vai, mas não importa, eu vou continuar. Seja um dia, seja 2 dias, seja 3 dias, seja 1 ano, seja 2 anos, ou seja 8 anos, declarando a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ele diz, certamente eu te abençoarei. Sabe o que é certamente? No grego, no hebraico, é certamente. Não muda a palavra. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E não tendo anjo, não tendo universo, não tendo terra, porque geralmente quando nós vamos prometer algo, você vai no banco, você vai pegar um empréstimo, eles vão olhar qual é a garantia que eu vou te dar, a confiança desse dinheiro. Quando você vai no banco é normal, você tem que ter uma garantia, você tem que ter um crédito bom, você tem que ter declaração, ou você tem que ter bens, aonde eles vão colocar uma consignação, porque se você não pagar, ou a própria casa que você está comprando, ela vai ficar como colateral, nós chamamos. O que isso quer dizer? É que a garantia que você está assinando, que vai pagar até a última prestação, é aquela casa. Mas Deus, ao olhar, não tendo ninguém maior que Ele olhou para o universo, Ele diz, eu sou maior que o universo. Ele olhou para as estrelas, Ele diz, eu sou maior que as estrelas. Ele olhou para os anjos, Ele fala, não tem ninguém maior do que eu. Então sabe de uma coisa? Porque eu sei que vocês vão chegar momentos que vocês vão duvidar, vão passar por uma situação, e não tendo ninguém maior, eu juro por mim mesmo, que certamente eu farei aquilo que eu prometi. Uau! Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas sabe uma coisa? Eu tenho que levantar todos os dias nesse certamente. Deus, eu sei que a notícia é mal, eu sei que os rumores lá, eu vou dizer uma coisa, pare de checar notícia ruim, irmão. Pare de se alimentar da porcaria dessa rede social aí fora. Tá acontecendo isso, estão pegando isso, eu tenho que ficar atento. Você tem que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você tem que todos os dias, antes de sair de casa, falar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu tenho uma munição na minha boca, eu tenho uma palavra, eu sei que eu sou guardado, eu sou protegido. A minha vida não é definida por governos, não é definida pela terra. A minha vida é muito maior do que isso. Eu tenho um propósito eterno, e quem me enviou foi o Pai. E o dia que Ele quiser que eu volte, eu volto. O dia que Ele quiser que eu fique, eu fico. Porque a minha vida, a minha âncora não está firmado em promessas naturais e terrenas. Diga, fé e paciência anda de mão dada. São 2 amiguinhos. Fé e paciência. Diga, a paciência sustenta a tua fé no processo. Mas a fé sem perseverança, ela começa bem, mas ela para no meio. Porque a fé, quando não tem perseverança, ela se perde no meio do caminho. A paciência sem a fé, ela apenas suporta. Mas a fé e a paciência herdam a promessa de Deus.
aqueles que pela fé, pela paciência e pela fé, herdaram a promessa. Sabe o que o escritor está dizendo no Hebreu? Assim como eles herdaram a promessa pela fé, pela paciência, pela perseverança, eu quero dizer que a única forma de nós alcançarmos o milagre e vamos ser testados, a nossa âncora tem que estar muito bem firmada. Aleluia. Diga fé e paciência. Lucas 18:1, Jesus vai contar a parábola sobre um devedor que orava sempre e nunca esmorecer. Diga, todos os dias eu vou lembrar o papai. Diga, orar sempre. Isso aqui que é orar? Irmão, ora a palavra. Pega a Bíblia e declara a Bíblia. Você tem que aprender a prática da oração pela declaração da palavra. Oração, você tem que aprender a saber que a maior palavra que você pode orar é a palavra de Deus, todos os dias. E o que está dizendo aqui? Essa passagem diz sobre um juiz que é iníquo, que não era temente a Deus, e tinha uma viúva. Essa viúva chegava diante dele e diz assim: julga minha causa, fizeram mal comigo, julga essa minha causa. E esse juiz que era iníquo, que não temia a Deus, ele falou: meu Deus, essa mulher está me perturbando todos os dias aqui. Ela vem aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dela. Por quê? Por causa da insistência dela. Aí Deus, Jesus está falando assim: e você? Faça a mesma coisa. Bate, 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 até a porta abrir. Busca, busca. Mas eu já orei 1 ano, continua 2, 3, 5, 10. Deus vai fazer. Mas não é no meu tempo e nem no teu tempo. Mas o tempo prova aonde está firmado o nosso fundamento. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, qual que é o fundamento da nossa esperança? Diga, é que Deus prometeu. Diga, Deus prometeu. A Bíblia diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo dizendo: certamente te abençoarei. Deus jura por si mesmo. Isso é loucura. Deus não disse talvez eu vou te abençoar. E está dizendo, tem gente que crê mais na má notícia. As coisas não estão bem para mim. Isso é uma ideologia, querido. Quando eu penso que as coisas... parece tipo assim, está tudo muito bom. Eu já estou até desconfiado. Pelo amor de Deus, irmão. A tua expectativa é que algo ruim sempre vai acontecer? Não, a minha expectativa não é que algo ruim vai acontecer. A minha expectativa é que Deus diz que certamente Ele me abençoaria. E se vir o gigante, se vir a dificuldade, vai provar onde eu estou firmado os meus pés. Aonde a minha alma está firmada. A âncora da minha alma, a Bíblia vai falar. Aonde está a âncora da minha alma? O juramento não foi dizendo, não, se você fizer o mal, não. Deus está dizendo, certamente eu vou te abençoar, eu vou te dar as nações, você vai ser pai, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai ser pai de nações. Certamente, através de você, muitos serão abençoados, certamente, porque existe 2 coisas imutáveis. Diga, imutáveis. E o escritor vai dizer 2 coisas. O que são essas 2 coisas, pastor, imutáveis? 2 coisas sólidas. Ele apresenta 2 garantias. A primeira garantia, ele está dizendo, a promessa de Deus é que Deus não pode mentir. E a segunda, o juramento, que Deus não muda, é imutável. A economia muda, governos mudam, não é? Diagnósticos mudam, Ranile. Mas aquilo que Deus prometeu não vai mudar. Vai continuar, e eu vou continuar crendo na promessa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus não é homem para mentir. Números 23:19 diz: e Deus não é homem para mentir, porventura tendo falado não fará. Aleluia. Nós não estamos tentando conquistar as bênçãos de Deus distante, não, querido. Nós estamos em Cristo. Nós estamos próximo deles.
Nós somos herdeiros da mesma promessa que Cristo prometeu, herdeiros da promessa de Deus. A nossa confiança repousa, sabe aonde? Na obra consumada. Sabe o que a obra consumada diz? Está consumado. O que está consumado? Eu destruí a morte, eu destruí a pobreza, eu destruí a doença, eu destruí a miséria. Está consumado. Em mim agora você vai ter vida. E não é uma vida qualquer. Você vai ter vida, e vida em abundância, vida em plenitude, vida. Mas para isso eu preciso mudar a minha mente e o meu falar. Por quê? Porque você foi feito como Deus. Eu não sei se você lê a Bíblia, mas a história da Bíblia começa com Deus falando. Mas quando Deus está falando, Deus está criando. E se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você tem que falar. E o que você vai falar é semente que vai acontecer na sua vida. E está reprogramando a sua neuro. A sua mente está sendo reprogramada. Eu criei, por isso a fé vem pelo... A fé vem pelo... Mas alguém tem que falar para você ouvir. Se você está sem fé, fale para você mesmo. Eu sei em quem tenho crido, teus ouvidos vão estar ouvindo. Ele é poderoso, pode a circunstância dizer que não, mas aquele que prometeu, Ele é fiel, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele... E para mim encerrar, aonde está a nossa esperança? Olha o que o escritor dos Hebreus vai dizer, que a nossa esperança, ela entra além do véu. O que isso quer dizer, pastor? Vamos lá, Hebreus 19:20 diz assim: a qual temos por âncora da alma. Qual que é a âncora da nossa alma? Âncora da alma, segura e firme, e que penetrou além do véu. Espera aí, vamos aqui comigo. Vamos aqui, presta atenção, você é inteligente, tenho certeza disso. Muita gente despreza uma âncora num barco, né? Mas a âncora, ela está mostrando que pode ter dias, não é todo dia, mas pode ter um dia que você vai precisar dela. E a âncora, não sei se você sabe, mas ela é feita igual uma cruz. Sim ou não? Porque ela tem um propósito, ela tem um significado também. Uma âncora, ela é feita como uma cruz. Mas a âncora é menor que o barco. Mas a questão aqui é tão interessante, porque o escritor está dizendo: a qual temos por âncora da alma firme, segura e firme, que penetrou no véu, além do véu, onde Jesus está como precursor. Ele entrou por nós. Espera aí, quando você pega uma âncora, ela vai para o fundo, mas a nossa âncora não foi para o fundo do mar. A nossa âncora rasgou o véu e subiu acima das alturas. Eu não sei se você está entendendo, porque o escritor dos Hebreus está dizendo que a nossa firme âncora da alma, ela penetrou no céu. Então isso está dizendo que a obra realizada em Cristo no céu é a minha garantia, que Deus prova o seu amor para conosco. Sabe de uma coisa? Deus não está fazendo a cruz finda, Deus não está fazendo, Jesus já fez. A cruz, ela diz para você: não olhe para as circunstâncias, olhe para a obra consumada, porque a tua âncora não está no fundo, a tua âncora rasgou o véu da separação e está diante de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde está a sua âncora? Diga: no céu. É uma âncora diferente. É uma âncora totalmente diferente. Ela não está presa naquilo que acontece aqui na terra. Ela está presa nas promessas, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ela não está presa no diagnóstico, ela não está presa em circunstância. A minha âncora não está na terra, a minha âncora está além do véu, no céu. Aleluia. Diga: a minha segurança. Diga bem forte: a minha segurança é uma pessoa. Diga: é Jesus. Aleluia. Aleluia. A tempestade nunca está acima do barco, às vezes ela está embaixo do barco. Mas a nossa âncora está muito acima da tempestade. Toda tempestade é por baixo, mas você vai caminhar sobre as águas.
você vai aprender a andar sobrenaturalmente. Aleluia! Eu quero que você se coloque de pé e nós vamos finalizar. É interessante que, presta atenção aqui, o mesmo escritor dos Hebreus, ele vai dizer, e quem foi comigo nesse top vai entender o que eu estou falando aqui agora. O escritor dos Hebreus está falando que a nossa âncora, ela não está na terra. A nossa âncora, ela rasgou o véu e ela subiu ao céu. Isso tem a ver com a obra consumada. Mas tem uma coisa que ele fala aqui também. Ele vai dizer que existe algo. Ele fala, a qual também temos por âncora da alma, segura e firme. Uau! E que penetrou além do véu, onde Jesus como percursor. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Percursor? Percursor é alguém que, igual nós, fomos no top. Ninguém tinha desbravado aquela mata ainda. Ninguém tinha caminhado no caminho. Quando nós fomos para os legendários, num top, nunca ninguém tinha passado por aquele lugar. Nós fomos os que mais sofremos. Sabe por que fomos os que mais sofremos? Porque até reduziram o que fizeram conosco para os próximos. Porque não sabia do nível de dificuldade, não sabia do nível das coisas. Mas percursor, a Bíblia está dizendo, aquele que foi na frente e abriu o caminho para você vir atrás. Sabe o que Jesus fez? Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele veio preparar um caminho, e ele é o caminho, a verdade, a vida. Mas ele adentrou, e quando ele adentrou, ele está dizendo, eu sou o percursor, eu sou aquele que vou na frente, eu abro todo o caminho, eu desfaço toda a obra do diabo, eu desfaço a morte, eu desfaço a pobreza, eu desfaço tudo, e você vem atrás de mim, porque eu sou o caminho, e ele adentrou. Diga, Jesus sempre está na minha frente. Diga, eu não estou sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Esse ano de 2026, nós estamos na metade dele. Mas eu quero dizer para você, talvez as coisas não aconteceram quando você pensou nesse primeiro semestre. Mas eu quero dizer para você, continua declarando, continua crendo, continua falando. Porque quem prometeu é fiel para cumprir aquilo que disse. Ele está na frente. E a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele levou os meus pecados, Ele levou a morte, Ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. E Ele me garante diante de Deus, porque Ele me representa diante de Deus. Quanta coisa maravilhosa. Aleluia. Tenho, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Diga para a pessoa do lado, em plena. Diga, em plena certeza de fé. Diga assim, será não existe no meu vocabulário. Diga, certamente, certamente Ele prometeu de abençoar. Ele não é como eu, a natureza dele é boa, Deus é bom em todo tempo. Ele prometeu, Ranele. A nossa âncora não estava na terra, a nossa âncora estava firmada no alto. Ele rasgou o véu da separação e me aproximou, e me curou, e me libertou, e me salvou. A força da âncora não está no formato dela, mas aonde ela está firmada. Escuta aqui. A força da âncora não está no formato dela, mas aonde ela está. Diga para a pessoa do lado, aonde está firmado a sua âncora. Quem é o firme fundamento? Duas coisas imutáveis que Ele prometeu, que não tinha ninguém maior que Ele, e Ele prometeu, e Ele não pode mentir. E como Ele sabia, eles vão ser talvez como Abraão. Será que vai acontecer? Será? Por quê? Porque 90 anos, 100 anos não gera mais. Com um útero praticamente quase tomado por câncer, não pode gerar. Ele sabia que haveria dias que nós iríamos duvidar, porque a carne é terrível, irmão. A carne é incrédula, a carne não se converte. Você tem que
disciplinar a sua carne. E tem muita gente carnudo chegando do lado de você. Ah, faz isso, faz aquilo. Irmãos, eu nunca disse nada. Eu digo, confia no que o Senhor falou. Esse casal tinha uma palavra. Ele falou, Deus me falou que vai me dar filho. Eu falei, eu estou na palavra. Irmãos, eu vou ser sincero, há momentos que a vontade era falar, gente, será que vale a pena? Porque vinha a dúvida na cabeça, mas o coração dizia, tem uma palavra. E aquele que prometeu, é Ele que vai cumprir. Não está baseada na minha fé, está baseada na fé dele também. Não é a minha fé que segura, é a fé de Cristo que entrou no meu coração e me colocou na âncora segura, âncora da alma, Cristo Jesus, meu Rei, meu sacerdote, que adentrou nesse lugar por mim. Ele passou pela morte para me dar vida, Ele foi enfermado para me curar, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. E essa palavra é sobre a sua vida, essa palavra é sobre a sua casa. Você já foi curado. Salvação é plenitude, salvação é ser pleno, salvação é ter alegria, paz, justiça. Salvação é saber que você não está sozinho. Não é que você não tem problema, mas você não está sozinho. Porque mesmo que eu passar pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei quem está comigo, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Específica aqui. Existem muitos rumores da imigração aí fora, mas eu quero chamar você, todo mundo que está com um status indefinido, eu quero orar por você aqui. Você vai ter uma âncora tão firmada no Senhor, irmão, que você vai parar de ouvir o que estão falando lá fora e vai ouvir o que Deus está falando aqui dentro. O teu pastor não é a mídia lá fora, o teu pastor é Jesus. Quem te conduz não é o que as pessoas falam, é o que Deus fala ao seu respeito. Você tem que ter uma fé firmada, irmão, no lugar certo. Quem determina se você fica ou se você vai é aonde eu estou. Além, a minha âncora, ela adentrou o céu, ela não foi profundo. Chegue mais pra cá, irmão, chegue mais pra cá, para todo mundo vir aqui. Aleluia. O medo não vem de Deus. Escuta aqui, medo é um espírito. O medo, quando você fala, escuta aqui, quando você fala de coisas negativas, você dá peso, você honra. Toda notícia negativa é honrando, é dando peso, é dando valor. Mas quando você abre a palavra e começa a falar, você começa a honrar. E aquilo que você honra é o que você vai ter. Porque você só recebe daquilo que você pode honrar. Então, você não pode receber de Deus honrando as notícias e tendo medo aí fora. O medo pode vir, escuta aqui. Não estou falando que você não vai ter medo, meu querido, me entenda.
dia, mas ele não pode permanecer. Porque você vai lembrar quem você é. Você vai lembrar que o que define você não é a carne. Você é um ser espiritual. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. A sua mente natural quer te jogar para a terra, mas a sua âncora, ela está além do véu. Eu quero ensinar você a guerrear. Todos os dias você vai declarar a palavra. Pastor, você vai declarar a palavra. Eu sou guardado, eu sou protegido. Deus é por mim. Quem tentará acusação quando escolhido é Deus que me justifica. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Nada vai me acontecer. Por quê? Porque eu sei quem tenho crido. Eu quero declarar. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente e mal nenhum é sobre a minha vida. Será? Não é será, é certamente. Não existe será. Ah, pastora, eu fui assim, assim, mas não existe mais. Não existe, mas foi assim, assim, mas comigo aconteceu isso. Ele falou assim: o que determina a tua história é onde você está firmado. Qual é a sua âncora? Aonde sua âncora está? Eu vou orar por você. Deus vai te dar paz. E a paz vai governar a sua vida. E não só governar a sua vida, a paz vai te levar a um lugar de descanso, aonde você vai confiar de uma forma que você nunca confiou, aonde você vai descansar. E eu vou falar uma coisa para você: não faça nada que Deus não te falar para fazer. Não faça nada. Não programe nada que Deus não falou para você. O que você tem que manter é a declaração da palavra, é ouvindo aquilo que me traz esperança. Eu quero levar à memória aquilo que me dá esperança. E eu sabe de uma coisa? A Bíblia manda nós termos, ao final da minha mensagem, ser cheio do Espírito. A única forma da minha âncora estar firmada é ser cheio do Espírito. Pastor, como que eu sou cheio do Espírito? Falando. Eu preciso falar, porque Deus cria falando. O teu futuro é determinado pelo que você falou ontem. O que você vive hoje é determinado pelo que você falou ontem. O resultado da tua vida é a somatória do que você tem declarado toda a sua vida. Então sabe de uma coisa? Muda a sua confissão, por favor. A sua confissão não pode estar firmada no que todo mundo fala, no que a mídia fala. A sua confissão tem que estar além da terra, tem que estar no céu. Oh meu Deus, eu estou vendo tanto milagre aqui, eu já estou vendo milagre acontecer. Deus cria caminho onde não tem caminho. Deus vai florescer um deserto onde não tem como, porque não chove, mas Deus vai mandar uma chuva. Meu Deus, vai cessar essa temporada de medo, de ansiedade. Vai cessar essa opressão. Vai cessar, porque Deus é o Deus do imigrante. Deus é o Deus do forasteiro. Deus é o Deus que abençoa, não o Deus que oprime. Eu vou contra toda a obra do diabo. Eu vou contra todo o sistema maligno da opressão do diabo. Porque a minha guerra não é contra homens. A minha guerra está acima. Eu guerreio numa região mais acima. O Trump eu abençoo. Não fale mal, não fale mal. Porque se você falar mal, vai crescer o mal para você. Abençoa, diga: Senhor, esse é o homem que o Senhor escolheu. Eu abençoo ele da sabedoria, muda o coração dele. Abençoa. Abençoa. Minha boca não é para amaldiçoar, é para falar mal. Minha boca é para abençoar. Eu declaro que essa nação vai ser abençoada. Eu declaro e já vejo o meu green card, aleluia. Eu já vejo minha documentação. Eu já vejo um caminho, eu vejo uma porta. Eu vejo, por quê? Porque Ele prometeu que me abençoaria e faria eu crescer e prosperar. É a promessa. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Como que eu me encho do Espírito? Falando, orando, edificando um ao outro, cantando canções. Todo dia você vai cantar. Todo dia você vai sair de casa cantando, falando, declarando. Hoje é o dia que o Senhor preparou. Eu me alegrarei nele. A minha expectativa é boa. O céu está aberto. O Senhor está sentado no trono. A terra pode abalar, as coisas podem abalar, mas o teu trono não abala. As notícias podem vir, mas eu continuo crendo. Pai, eu quero orar aqui agora, meu Pai.
Eu quero orar aqui nessa manhã, Pai, diante dessa presença, diante, Senhor, da Tua presença manifesta, diante dessa palavra que foi liberada. A nossa confiança não está no sistema da terra, a nossa confiança não está no dinheiro, no presidente, não está em médico, não está em homem, não. A nossa confiança está no Senhor, que criou o céu, que criou a terra, que está acima de tudo e que prometeu que certamente nos abençoaria. E eu quero declarar para essa igreja de filhos aqui agora: os filhos são o que herdam a promessa. Pai, aqui tem filhos, e eu quero declarar: é um direito. Pai, todo o processo que está parado vai acelerar agora. Eu declaro agora: todo o processo que está engavetado, Deus vai aprovar ele. Todo o processo que precisa ser acelerado vai acelerar. Todos que estão fora de status, Pai, há um caminho no meio do deserto. O Jordão vai abrir, o Jordão vai abrir, o Mar Vermelho abriu. Eu declaro milagres, ó Pai, eu declaro milagres. Pai, a última palavra é do Senhor, a última palavra é do Senhor, é o Senhor, é o Senhor. A nossa âncora está ancorada no firme fundamento. Espírito de ousadia. Todo medo vai embora. Todo medo do futuro vai embora. Todo medo do amanhã vai embora. Eu quero que você declare comigo. Diga: minha esperança está em Jesus. Diga: minha alma está firme, segura nele. Diga: Deus não muda. Diga: a circunstância muda, mas Deus não muda. Diga: quem me governa não é o medo. Não sou governado por medo. Diga: eu sou governado pelo Espírito. Aleluia. Diga assim: pela fé e pela perseverança eu vou alcançar a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia.